Olá, gente! Chegou então o grande dia do primeiro episódio do Maricast. É uma alegria hoje. A gente já está recebendo pessoas super especiais nesse primeiro episódio, com um tema muito importante, né, para toda essa área ambiental. Então, agradecendo, né, Yasmin e Rosane por ter aceitado esse convite, né, ter aceitado também o convite de estar, sim, acreditando no Maricast já logo de cara, sabendo, já percebendo esse valor, né, que existe por trás disso tudo nesse contexto social, ambiental e também, né, incentivo econômico para todos nós. Então, agradecendo a cooperativa Médio Vale, né, por ter acreditado também nessa proposta pedagógica que vai compartilhar, que tem assim com esse objetivo de compartilhar informações do bem, né? Informações que muitas vezes as pessoas não entendem o porquê, né? Ou às vezes está distante. Então, sim, ansiosa, né? Tô aqui nervosa também, né? Nós estamos primeira gravação e aí fechado. Então a gente que é da área natural, a gente quer fora, quer a natureza, a gente se sente mais leve, mais com mais desenvolto, né? Porém, a gente está nesse ambiente que está super preparado, né? A nossa logo ali. Então, o Jonatas também logo em uma das outras conversas nos incentivou a estar criando esse programa, né? Para estar compartilhando, então, mais informações. Então, falando um pouco dessa proposta do que é o programa e também da tartaruga em si, né, Rosane e Yasmin? Eu acho que como o primeiro programa, eu acho que é interessante também a gente falar. Ela está aqui também, no coração sempre, né? Então, é uma marca que eu carrego já nessa minha trajetória profissional e também pedagógica, né? Então, ela tem uma simbologia muito grande na minha vida, a tartaruga. Por isso, ela foi escolhida também para estar simbolizando o programa. Então, ela vem numa proposta de mostrar que sim, nós também precisamos, assim como a tartaruga que migra, né, para outras praias, que atravessa oceanos, né, assim a espécie humana também precisa migrar para garantir essa sobrevivência, né? Então, assim como elas também migram para garantir a sobrevivência delas. Então, migrar para atitudes mais sustentáveis. Essa é a pegada da tartaruga. Então, nesse sentido, a proposta também é falar, quebrar alguns mitos, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, muitas vezes as pessoas ficam meio ressabiadas. Ah, lá vem a galera ambiental, ah, lá vem o que é isso, sustentabilidade. Então isso tudo é muito, na verdade, muito conectado, não tem nada de segredo nisso, né? E vocês vivenciam diariamente isso na cooperativa, essa questão da sustentabilidade. Então, nesse sentido, né, falando um pouco dessa proposta, né, do programa, também sendo o primeiro programa, eu acho que as pessoas também, para entenderem um pouco mais, que vai muito além de alcance de pessoas ou de números, mas sim nessa proposta realmente de chegar esse conhecimento para as pessoas, né? E trazer essas pessoas também que estão envolvidas nesses assuntos para estar compartilhando ao máximo esses temas, né? E aí sim, desmistificando isso, né? Quebrando alguns paradigmas e compartilhando esses exemplos do bem. É sobre isso. Então, Rosane, né, se você quiser se apresentar, falar um pouco da tua trajetória, qual que é a tua qual que é o teu início, como é que tu entrou, né, tua formação também, enfim. Sim. Boa tarde, Mari, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando em casa.
É um prazer muito grande estar aqui, Mari, podendo abordar tantos assuntos que a gente sabe que não tem essa divulgação, que falta muito conhecimento, e abordar toda a sustentabilidade e o impacto que ela gera, né? Então, meu nome é Rosane. Hoje eu atuo na cooperativa como presidente, mas iniciei na cooperativa no ano de 2009. Entrei na produção, passei por todo o processo, né? Conheço todo o processo dentro da cooperativa, desde a chegada do material, a triagem, a destinação correta. Hoje eu sou graduada, né, em estética e cosmética, mas quando a gente ingressa dentro dessa área sustentável, reciclagem, não tem como não criar um amor por isso que a gente faz, né? Pelo impacto que a gente sabe que a gente gera. Então, eu ingressei cursando engenharia ambiental. Hoje eu estou no 7º semestre e vamos lá, né? Uau, que top, bacana Isso mesmo, aí, né? sim. Então, a área ambiental, ela é muito cativante, né? Sim. Então, uma vez tu acessando esse mundo, inevitavelmente a gente se apaixona, né? Sim. E aí, quando a força vem do coração, aí não tem mais ninguém que segura, né? Não tem jeito. Isso aí. É isso aí. Muito bem. Yasmin, e você, por favor? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Yasmin, tenho 23 anos, estou na cooperativa há quase 4 anos. Também, como a Rosane, curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, né? Iniciamos ali na produção e, como a Rosane havia falado antes, hoje somos membros da diretoria, Rosane presidente e eu secretária. Todos os membros da diretoria hoje vieram da produção, então tem essa noção de como que funciona na teoria e na prática, né, que é o essencial. Então, assim, todos nós temos essa vivência, já temos já estamos ambientalizados, né, com essa parte de toda a triagem do material, de toda a parte do recebimento, sabemos o processo, acompanhamos desde sempre o processo ali, desde o início, né, do recebimento até quando retorna para a indústria, né, todo esse resíduo que a gente recebe hoje na cooperativa. Ótimo, isso mesmo. E aí vai se desenhando, né, todo esse caminho, né, dos resíduos e a importância disso tudo estar conectado, né, Sim, Mari. Exatamente, de Mari. forma sistêmica, né. Então, essa prática, ela é muito importante, né, porque isso gera um sentimento de empatia, né. Por isso é tão importante as pessoas também conhecerem esses espaços, né? Muitas vezes para essa mudança de atitude, né? Porque novamente, né? Né? O que os olhos veem, o coração também sente, né? E o que eles não veem muitas vezes fica distante. Então, nesse sentido, as vivências que a gente tem, elas são de grande valor em tudo na nossa vida, né? Nessa questão de realmente desse convencimento, né? Desse pertencimento, desse valor, né? Com Então, é bem certeza. bacana. Sim. E a formação, a parte do conhecimento, né? Quanto mais conhecimento, que nem agora vocês estão ali nessa engenharia ambiental, quanto mais conhecimento a gente tem, mais fundamentação também a gente tem para seguir, né? Nessa caminhada. E aí, falando em caminhada, falando em história, né? Se a gente está aqui hoje, é porque alguém abriu esse caminho, né? Eu sempre gosto de dar honrar essa caminhada, né? Sim, Mari. De quem abriu, estava ali numa estradinha pequena de chão, e aí hoje a gente está com grandes estradas e a gente está percorrendo por elas, né? Uma forma de comparar. E aí, eu gostaria de saber, Rosane, você presidindo, né, a cooperativa e Yasmin ali junto no processo administrativo, né? Então, como é que surgiu, né? Qual que foi o início da cooperativa, né? O que motivou essa criação, né? E qual que foi esse início e onde é que ela está hoje? Sim. Então, hoje, Mari, a cooperativa ela é situada em Timbó, dentro do Parque Girassol, em parceria com o consórcio Sinve. Mas o início da fundação dela foi através de um catador
de reciclagem, desses de rua que sai de carrocinha. Então, a partir dele que começou todo esse movimento em Indaial, né? Nesse momento, assim, em que esse catador fundou a associação, que até então seria, né, a Associação Participativa de Reciclagem Intermunicipal, a APRE. Então, ele fundou para atrair catadores. Era formada por catadores, né? Catadores esses de rua que faziam todo esse trabalho, né? Ali de carrocinha, tudo mais. Então, assim surgiu a APRE, de catadores. Então, ela foi fundada no ano de 2001. Até o ano de 2021, ela se manteve como associação. Então, nesse período ali, houve-se a transição de associação para cooperativa. E agora, em 2025, né, assumindo a nova gestão, a gente viu a necessidade dessa mudança de nome também, porque a APRE ainda é associado à associação, né? E hoje nós, como cooperativa, então a gente queria, né, dar essa visão mesmo de cooperativa, e onde surgiu o nome dessa mudança para Cooperativa Médio Vale. Isso, Rosane. Então houve todo um arranjo, e o mais legal disso tudo é que surgiu de uma pessoa, na verdade, empreendedora, já, né? Visionária, Sim. né? Desde o início, então, enxergando esse valor, né? Sim. Nessa função, né? Que muitas vezes ainda é menosprezada nos dias atuais, né? E essa pessoa, ela dignificou toda uma cadeia produtiva, né? Sim. Hoje sendo exemplo, né? Cooperativa e fomentando toda essa evolução nesse processo, claro, com vários atores envolvidos ali que ajudaram a fomentar isso tudo, né? Sim. Então também poder público ali, né? Ajudando para que as coisas também pudessem estar como estão hoje. Isso é muito importante, né? Sim, As parcerias e a coragem também, às vezes, de acreditar num sonho da gente ou num projeto que às vezes parece tão distante, ou às vezes a gente desiste, né? A gente diz, não, isso acho que não vai dar certo. Foi o que tá, né? Comparando ali ao meu primeiro programa hoje, então a gente tem também dúvidas se vai embarcar nessa onda ou não, né? Porém, também acreditando e enxergando esse problema, ou às vezes essa lacuna, né? Talvez não seja um problema, mas é uma lacuna, é um distanciamento ainda que as pessoas têm. Então eu acho que essa origem humilde, né, da cooperativa, e hoje, estando nesse ponto que ela está, a gente mostra sim que é possível, né? Sim. É possível quando a gente tem essa força interna que move. Com certeza, tem essa necessidade dessa resiliência, né, Mari? O acreditar. Isso. E persistir, né? Também é uma das bases. Sim. Uma constância, né? Né, Yasmin? É isso. Embora venham ventos contrários, né? A gente tá sempre ali. Isso. Então, meninas, aí isso me traz uma grande alegria, né? Poder hoje estar aqui em conversa, né? Com vocês duas. E também esse protagonismo agora feminino, né? E a gente também conectando com essa questão dessa sucessão também, né? E dessa questão da história. Hoje a gente também tem o Felipe, né? Felipe também é o vice-presidente, né, da cooperativa, então ele também traz consigo, né, essa carga histórica já com ele também, né? Isso. Eu acho que sim, né, Rosane? Então, agradecendo e parabenizando todos, né? Sim. Todos os cooperados, né? Sim, com certeza. Eu acho que a cooperativa já fala, né? Cooperar num todo, né? Isso. Com foco em um objetivo. E eu acho que é sobre isso, né, Mari?
Eu acho que esse é o diferencial da cooperativa APRE hoje. Então, não só nesse impacto ambiental e sustentável que ela traz, mas também nesse impacto de trabalho humano mesmo, de inclusão, de acolhimento. Eu Isso. acho que é sobre isso também que a nossa área hoje, a gente ainda sente um preconceito muito grande, até inclusive conversando com uma cooperada essa semana, que ela saiu de um escritório, de uma clínica para ir trabalhar ali conosco na cooperativa. Então, assim, quando ela falou que sairia da clínica para trabalhar com reciclagem, assim, todo mundo achou um absurdo, fizeram até uma cara assim de nojo, estranho, né? E é sobre isso, as pessoas ainda associam muito o resíduo sólido com lixo, né? O que é muito triste. Sim. Nesse tempo atual e tão moderno que todo mundo tem acesso à comunicação, à informação, né, Mari? Então acaba sendo muito triste. Então é um trabalho muito lindo que a gente faz, gera um impacto muito grande para o meio ambiente, né? Saber que a gente está ali ajudando a resolver questões de poluição ambiental em um tempo que se tem tantas enchentes e calor, tudo mais, por conta, né, de toda essa questão que envolve essa falta de cuidado com o resíduo, né? E saber que tudo que a gente está trazendo de novo para o ciclo ali é uma árvore a menos que está sendo arrancada, um ecossistema que não está, né, que não está sendo degradado e é muito triste, sabe? Você saber que as pessoas ainda têm um preconceito muito grande por esse trabalho, sabe? E que esse lixo gera renda que transforma vidas também, sabe? Sim. Então é um impacto num todo, assim, né? Isso, Rosane. Agora você foi para um ponto de extrema importância, né? Essa questão social, ambiental e econômica, né? Sim. Então, que acaba transformando vidas, né? Gerando emprego, que nem você falou, renda, né? Impactando de forma social, né? Então, também. E trazendo, sim, lucro, né? Trazendo esse benefício econômico também, né? Para toda uma cadeia produtiva. Então, a gente entra numa economia circular também, né? E nesse sentido, a gente pode, sim, entrar um pouco nesse viés do que a cooperativa também representa nesse sentido para a região do Médio Vale, né? Então, ela surgiu na região do Médio Vale, né? Então, nessa questão de reaproveitamento desses materiais, de diminuir essa extração de recursos naturais, né? De estar reaproveitando isso. Então, isso é uma prestação de serviço. Sim. Isso, né? Para a gente, para nós, os geradores, né? Então, a política de resíduos sólidos, ela fala isso, né? Que isso é uma gestão compartilhada e também uma responsabilidade de todos, né? Então, do gerador, do consumidor. Então, enquanto que o resíduo está na minha mão, enquanto consumidora, é de responsabilidade minha descartar, fazer esse descarte correto ou essa destinação adequada, né? Sim. Então, sabendo classificar o que é um material reciclável, o que é um resíduo comum, o que é um orgânico, o que é um resíduo que pode contaminar, né? Contaminante, né? Que faz parte da logística reversa. Então, quais são esses materiais hoje que a cooperativa também recebe através, né, de todo esse programa, todo esse arranjo que tem na região do Médio Vale? Sim. De que forma isso acontece? Sim. Então, hoje nós fazemos a triagem de 101 materiais diferentes. Então, ali que se englobam nos perfis de PAD, PP, aparas de papel, né, metais, enfim. Então, são diversos materiais diferentes. E ressaltando, assim, Mari, que o nosso processo, ele é todo manual. Então, assim, olhando por esse lado humano, a gente sempre se depara com papéis de banheiro ainda, com
restos de comida, embalagens que não são lavadas, né? E também frisando que nós trabalhamos hoje com 17 municípios, né? Como foi mencionado ali no início. Então, a gente fala de 800 toneladas mês e, em média, 60 toneladas dia. Então, hoje a cooperativa ela tem cerca de 90 cooperados na matriz, centralizado na matriz, dividido em 3 turnos. Mas 60 toneladas dias é uma demanda altíssima. Então, frisando que a gente sempre preza também o cuidado com a geração do rejeito, a gente sempre preza aproveitar o máximo possível fazendo um trabalho minucioso. Então, nem sempre essas 60 toneladas são processadas dentro do mesmo dia. Então, pode acontecer de ficar 1 ou 2 dias esse resíduo ainda dentro do galpão. Só que quando tem uma embalagem, por exemplo, com resto de sangue, com orgânico, né, papel de banheiro, então, né, ali vendo o lado humano e sabendo que esse processo ele vai ser feito todo no manual, toda essa triagem, toda essa separação. Então, é importante que o pessoal de casa saiba que eles têm que ter esse cuidado na separação, Exato. né? O que é orgânico, o que é reciclável, né? Tudo que é resíduo sólido, lata, sacola, caixa de leite, o potezinho do shampoo ou da margarina, enfim, tudo isso é reciclado, mas ter aquela consciência é importante de lavar aquele produtinho, às vezes é um minutinho, é uma coisa rápida, dá aquela lavadinha, tira aquele sangue, né? Porque vai ter pessoas lá na frente que vai estar lidando com isso. E quando a embalagem, por exemplo, assim, da carne, que geralmente acontece muito, ela fica lá 2 dias no galpão, já pôs uma mosquinha, já enche de bichinho, né? Principalmente também, assim, produtos hospitalares, de jeito nenhum. Então, por mais que todos os nossos cooperados trabalham, assim, com todos os EPIs, a gente tem toda essa questão adequada à segurança, temos a nossa técnica de segurança também dentro da cooperativa, a Lilian, que está fazendo um trabalho excelente, mas mesmo Legal, assim, né? se tem uma agulha lá, vai ultrapassar a luva, vai perfurar, pode estar né, expondo os nossos cooperados ali a pegar né, alguma coisa, uma infecção, alguma coisa, uma bactéria, enfim, né? Então, são todos cuidados, assim, que a gente sempre tenta passar e pedir para as pessoas se conscientizarem, né? E saber o que é resíduo sólido e o que é lixo, né? E essa conscientização que a Rosane havia comentado, né? Ela inicia em casa, né? Inicia desde de pequenininho ali. E hoje a cooperativa, com os 17 municípios consorciados, hoje a cooperativa ela faz um trabalho de educação ambiental, né? Algumas escolas nos contatam, algumas escolas vão ali pelo parque de geração e acompanhamento, ver como é que funciona na prática, né? Ver de perto como é que funciona a triagem de todo esse material que os munícipes descartam dentro da embalagem amarela. Então, a gente inicia ali porque a gente sabe que é ali que eles vão levar para os pais, que vão levar para os familiares, qual é a forma correta de descartar, o que você pode descartar dentro da embalagem amarela, o que não pode, qual que é a forma correta de descartar, né? Então, a gente está trabalhando nessa parte ali da educação ambiental, nos 17 municípios consorciados, inclusive hoje a gente também está em palestras, as meninas do marketing, a Thaís e a Ana, o pessoal ali estão fazendo palestras nas escolas, em específico o mês de junho, que é o mês ali do Junho Verde, que tem toda essa parte da educação ambiental, onde é muito pautada, a gente também já está com alguns projetos também, então é importante essa conscientização ali, e iniciar de casa, né, Rosane, iniciar ali nas escolas, que a gente está fazendo um trabalho bem legal. Bacana, Yasmin. Sim, vocês estão de parabéns, né? Eu também estou acompanhando vocês ali nas redes sociais, né? Então, as meninas fizeram um teatrinho agora, né? A embalagem amarela ali, presente também, né? O caminhão que faz a coleta. E tem os bonequinhos ali para fazer o teatrinho, né? Então, isso é muito educativo, porque a gente entra numa viagem, né? Então, assim, é uma história, né? Então, acaba exemplificando e convencendo também, né? E as crianças, no caso, na escola, elas acabam levando para os pais, né? Então, muitas crianças já sabem e os pais ainda não, os adultos ainda não, né? Então, são pontos extremamente importantes.
novamente, por isso que eu realmente disse, não, vamos lá, vamos fazer o programa, porque é justamente por isso, Rosane e Yasmin, é justamente isso, né? Conectar, né, essas pessoas, conectar esses temas tão importantes, desmistificar algumas coisas, né? E valorizar isso, né? Então, muitas vezes, o jogar fora é tão fácil, né? Hoje em dia, a aquisição dos produtos é fácil também, né? Então, se a gente for olhar historicamente o que a gente tinha de resíduos há 50 anos atrás, né? Ou até mesmo a própria Revolução Industrial, que a gente tem há 200, 150 anos atrás, trouxe esses benefícios para nós todos, né? A gente não tem mais como voltar atrás disso, mas hoje estamos aqui para cada um fazer a sua parte, né? Então, cada um pode fazer essa diferença, né? Dar esse exemplo para em casa também os pais, né? Para as crianças. E quem ainda não faz isso, né? Sim, faça, né? Por favor, né? E porque existe toda uma cadeia de pessoas envolvidas nisso, né? De seres humanos, né? Então, eu estar ali na esteira, que é manual, aonde vem todos os recicláveis, e abrir uma embalagem dessas e encontrar um saco cheio de orgânicos ou de cheiro que não é bom, material material hospitalar, né, que pode estar causando, enfim, materiais que não são recicláveis, né? E além de todo incômodo para a pessoa ali, né, e parte de segurança e tudo mais, sanitária também, né? A gente não consegue reaproveitar esse material, né? A gente não consegue reaproveitar, né? E isso é uma das perguntas que muitas vezes as pessoas fazem quando eu vou nos lugares para palestra. Mari, levanta, Mari, pode colocar a embalagem de carne dentro que é plástico, né? Sim. Como é que eu posso colocar? Olha, o ideal é tu lavar, passar uma aguinha, deixar escorrendo ali. Pô, se tu não quiser fazer isso, tu tem que colocar no lixo comum, infelizmente, porque senão vira um problema, né? Isso acaba contaminando os outros materiais, né, Mari? Tem um material em si em específico, que é o azeite, né? O óleo vegetal, que a gente acaba recebendo muito, porém alguns descartados de forma incorreta e alguns descartados de forma correta. Que é você colocar dentro de uma garrafa PET, bem fechadinho, né? Lacrar ali, digamos, para não acabar derramando no transporte do material da sua casa até a cooperativa, porque geralmente acontece dessa forma, a mesma coisa de um caco de vidro, conforme você descarta ele, por mais que você não descarte ele quebrado, ele pode se quebrar ali no transporte até o destino final, que de toda forma também é o inicial, que é ali na cooperativa, né? Então, o óleo vegetal, hoje, se você descarta ele de forma incorreta, pode acabar abrindo ali e contaminando os outros materiais que tem dentro da embalagem amarela. Então, é exatamente isso, né? Evitar essa contaminação. Então, às vezes, às vezes eu posso estar deixando tudo certinho ali, limpinho, mas às vezes, que nem o óleo de cozinha, se eu não descartar ele de forma correta, ele pode estar causando essa contaminação. Ou às vezes, eu deixei tudo limpo, mas coloquei ali o pote de maionese que ainda sobrou, ou às vezes uma caixinha de leite com um pouquinho de leite dentro, né? Isso. Então, essas coisas assim, pequenas coisas, né? Que fazem toda a diferença, né, Mari? Isso. Um outro exemplo também ali é o próprio isopor. O isopor de marmita, que vem carne também no mercado. Muita gente tem dúvida também do isopor, né? Muita gente tem dúvida. Nossa. Então, o isopor, ele é reciclável, sim. Só que se ele vem com gordura, com resto de alimento, ele se torna um produto contaminado. E por conta disso, não volta para o ciclo, por estar contaminado. Então, aí entra naquela dica de lavar o produto, lavar o isopor, para que ele possa ser 100% reaproveitado. Então, isso. Mas, eu tô num lugar que eu não tenho acesso a passar uma água, mas eu tô ali com o meu guardanapo. Como é que, né? Eu acho que é válido passar, tirar esse excesso. Isso é válido sim.
né, vai tirar ali o excesso de resto de alimento, tudo mais, gordura. Porém, o guardanapo, aí ele tem que ser descartado ali dentro do lixo orgânico. Isso. Aham. Isso. Uhum. Mas assim, não necessariamente o ideal é deixar limpinho, mas assim, Isso. a gente vê muito nos grandes eventos isso, né? Sim. Sim. Às vezes, numa festinha de aniversário. Então, também são dúvidas que o pessoal tem. Tá, daí tá ali o pratinho plástico com um restinho ali de gordura de bolo e tal, né? Então, assim, geralmente eles descartam no resíduo comum, mas o plástico, ele é um material reciclável, né? Então, o ideal é passar uma água, mas passando certinho o guardanapo e deixando isso no orgânico, o guardanapo sujo, e colocando esse material no reciclável, pode ser, né? Pode ser. Tirando todo o excesso ali, né? Desde que não deixe uma quantidade que vá contaminar os outros materiais, sim, você pode descartar ali dentro da embalagem, né? Então, esse é um caminho árduo, assim, sabe? Sim. De realmente deixar esses recicláveis num ponto viável dessa reciclagem, né? E isso ainda está um pouco distante também. Mas a gente já tá no caminho, eu acho que sim. Já estamos no caminho, Mari, com certeza. Sim. Já houve uma evolução, né? Eu acho assim Isso. que hoje o nosso percentual de aproveitamento dos nossos materiais de 100%, ele tá ali na faixa dos 70%, 80%, né? Então, eu acho assim que é um avanço, porque já foi assim, de início, a quantidade de orgânico, lixo, roupa mesmo é um vilão na cooperativa, né? Porque, gente, a gente recebe, para ter uma noção, assim, roupas com etiquetas. Tem roupa boa, tem roupa que dá para ser reutilizada, doa em ONGs, instituições, tudo mais. Então vai para lá, a gente não consegue dar uma destinação para a roupa, porque a gente não tem esse controle. Tem muitos requisitos, hoje tem, né? Tem reciclagem de roupa também. A gente está até tentando fechar uma parceria ali com uma empresa para ver se consegue transformar em estopa. Só que aí tem a questão do tecido, tem questão de umidade, tem questão de sujeira também. Então, assim, em toneladas que estamos falando, atendendo aí todos esses municípios, a gente não tem como ter esse controle, né, de roupa suja, roupa úmida. Aí também não são todos os tecidos, né, são mais aproveitados o algodão e o jeans. Então, é bem complexo essa parte, mas aí é um pedido que a gente faz. Também tem roupa, doe, né? Vá para instituições, ONG. Ótimo. Hoje a gente tem até essas lojinhas que vendem roupa usada, também de repente é uma Brechó, né? alternativa. Brechós, É uma isso, que atividade. fazem trocas. Então, porque lá acaba gerando um resíduo de rejeito que a gente tem essa dificuldade de dar uma destinação correta por todos esses requisitos aí. E acaba indo para o aterro sanitário. Acaba né? indo para o aterro sanitário. Então, as pessoas, gente, essa questão das roupas é muito sério, né? Então, é um problema muito sério mesmo para a cooperativa, né? Porque ele acaba gerando um volume. Muitas pessoas, talvez, na verdade, tecido é um material reciclável, porém, não vai na embalagem amarela, né? Isso. Então, assim, ele acaba sendo um grande vilão, né? Então, reaproveitar esse material antes, né? Não deixar chegar lá, né? Isso é um ponto importante também. É muito importante. Ainda Sim. com isso, dessa questão de toda a moda sustentável, né, Mari, que existe hoje, às vezes, por a pessoa não ter essa informação e às vezes também por não buscar essa informação, acaba descartando dentro da embalagem porque acha que a gente vai ter o destino correto dessas roupas, né? Às vezes até por a informação não chegar. Mas se você busca a informação, ela chega, né? Então, às vezes, por falta de informação, as pessoas acabam descartando, né? Isso, né? Por falta ou às vezes por excesso até, né? Porque assim, né? Às vezes talvez a pessoa pense isso, não, mas daí lá eles vão reaproveitar ou vão reciclar. Então, agora, Yasmin, tu foi para um ponto também bem importante, essa questão da mudança de comportamento e de produção das marcas, né? Das empresas, né? Então, essa pegada sustentável, esse reaproveitamento, então, grandes marcas já estão se preocupando com isso, né? Às vezes até mesmo nesse retorno desse material para elas mesmas fazerem esse processo de reciclagem, né? Quem produz a malha
quem produz o jeans, né? Essa lycra. Então, talvez essa política de logística reversa talvez seria um caminho para tecidos também. Sim. Porque existem muitos tecidos variáveis. E aí isso está cheio de... Tá com botão, tá com zíper, tá com... Então, não é tão simples assim, né? Sim. Exatamente esse o ponto, Mari. E aí, chegando nesse ponto de voltar o material para a indústria, nesse ciclo, né? Sim. Então, vocês fazem a triagem ali na cooperativa, é enfardado, né? Isso. Isso é vendido para as empresas. Quais são essas empresas? Quem compra esse material? Tipo plástico, metal, plástico colorido, como é que isso é feito? E o que acontece depois dessa venda nessas empresas? Quais os materiais que são fabricados novamente, né? Não sei se vocês querem compartilhar um pouco disso, acho que isso é uma dúvida que o pessoal tem muito também, pede muito, né? E daí acontece o que depois? O que é feito disso? Sim, Mari. Então, hoje a gente trabalha com diversos tipos de materiais. Fazemos todo esse processo da triagem. Após a triagem, vai para o estoque, né? Enfardado, vai para o estoque e acontece a coleta desses clientes. Alguns aqui da região, de dentro do estado, e temos cliente também fora do estado, no Paraná. Isso, então, esse material, nós temos clientes, alguns diretamente direcionados à indústria e alguns que a gente chama de atravessador, que fazem essa ponte, né? Cooperativa, indústria. Isso. Aí, após essa coleta, é direcionado para a indústria, onde é feito todo um processo, né? Passa por todo um processo que ele vira grãos novamente para ser transformado em novos produtos, que são esses produtos de shampoo, né? Tem diversos materiais diferentes ali. Porque isso, pessoal, daí é enfardado, aí é vendido por classificação e tem uma empresa em Joinville, quais são as empresas mais perto? Que nem tu falou ali do estado também. Sim, Mari. Então, essas vendas são vendidas por produtos, né? Hoje nós trabalhamos com o PP, com o PAD, com as aparas de papel, que inclui o papelão, o misto, a caixa de leite. Então, vendido separado, né? Por tipo de material. E nós temos indústrias dentro de Santa Catarina, dentro do Vale do Itajaí, como fora do estado também. Trabalhamos com uma empresa do Paraná, onde a gente destina todo o nosso resíduo, todas as nossas aparas de papel, né? Isso. Então, dentro do plástico, né, que encaixa ali o PP e o PAD, ele vai para a indústria, passa por um processo de lavação, tudo mais, daí depois ele se transforma em grãos para ser produzido novas embalagens, novos produtos. E lembrando, né, Rosane, que todos esses nossos parceiros e clientes, eles têm todas as licenças ambientais em dia que exigimos antes de tudo, né? Antes de buscar um novo parceiro, um novo cliente, é exigido essa licença ambiental para a gente garantir, né? De que todos esses resíduos que triamos e todos esses resíduos que estamos vendendo e trazendo renda para a cooperativa, seja descartado, participe ali da logística reversa da forma certa, né? De uma forma correta, garantindo o descarte correto. Ótimo. Isso é extremamente importante, né? Sim. Porque acaba garantindo que a cadeia realmente é sustentável, né? Isso Que o mesmo, beneficiamento dessa empresa receptora também é ambientalmente adequada, né? Que é sustentável, né? Senão perde o sentido, né? A gente conseguir chegar nesse ponto e depois, né? Então, é muito bom, é importante tocar nesse ponto, porque o processo de licenciamento, ele acaba levando para esse caminho, né? De ter uma certificação de que o processo está sendo feito dentro das diretrizes, dentro das normativas das políticas, né, legais também, nas políticas públicas, né? E é o que a gente tem, né, de forma de organização hoje. Então, ainda participei de uma formação esses dias sobre saneamento na ANVI, né? Então, sobre
sobre sistemas de tratamento baseados na natureza, né? Então, o professor até falou, né, dessa questão ali da importância desse processo de licenciamento também, né? E o quão importante que são os técnicos, a conduta dos técnicos envolvidos, né? Também. Então, vocês que estão fazendo engenharia ambiental, né, que estão bem próximas a esse assunto também, né? O quão importante que é trazer para dentro também desses processos, às vezes processos de inovação, né? Com soluções criativas e com soluções que a própria natureza já nos oferece. E às vezes a gente não consegue fazer essa leitura, né? Então, fazendo um comparativo, né? Da parte da decomposição dos materiais, né? Quanto tempo demora para se decompor um plástico na natureza? E quanto tempo demora para se decompor uma casca de fruta, né? Que é natural. Sim. Então, um comparativo também, né? Às vezes, a natureza, a gente entendendo o ciclo, a gente consegue atingir algumas soluções tecnológicas viáveis, né? Com base nessa natureza, né? Então, isso é importante também. Termos esses profissionais envolvidos que também saiam dessa normose, né? E inovem, né? E façam diferente, né? Com certeza. Assim como a cooperativa é esse exemplo de fazer diferente, né? Se a gente tivesse mais desses cases aí, né, espalhados pelo Brasil, certamente as coisas já estariam diferentes, né? Com certeza, Mari. Sim. Sim. Então, a questão ali dos produtos, voltando a isso, né? Nessa cadeia produtiva ali que acaba promovendo essa economia circular, né? Que a cooperativa também promove isso, né? Então, quais são, assim, os materiais que hoje a gente vê que estão de volta no mercado, que passaram por esse processo? Tipo, do papel é feito o quê? Volta para as indústrias de papel? É feito que tipo de material, né? Porque a gente já tem alguns materiais, alguns produtos que a gente vê na certificação que é material reciclado. Então, que nem do plástico. É feito, eu já fiquei sabendo que é feito, dependendo do plástico, é feito essas mangueiras de construção. O que é feito do isopor, que é derretido. Não sei se vocês têm essa parte ali qual material que é feito depois, sabe? Assim, é uma das dúvidas assim, que o pessoal pede muito para mim também, entende? Acho que até o momento a gente não focou muito nessa parte. A gente sabe detectar a questão do material em si, distinguir, discriminar ele, se ele vai ser um PP, se ele vai ser um PS, se ele vai ser um PAD. Isso sim a gente consegue, porém essa parte ali do que seja mais voltado para um novo material, até o momento não. Dessa cadeia ali. Isso. Que é o ponto da flechinha da sustentabilidade, quando ele se reintroduz para a cadeia de comércio, novamente, né? caso, né? Daí tem o ciclo ali, né? A flechinha, né? Da extração, vai para a cadeia produtiva, a gente consome, descarta, vai de novo para o reaproveitamento e daí ele volta para o ciclo, né? Da sustentabilidade. E aí, a gente, explorando um pouco mais essa questão da sustentabilidade, que a cooperativa é um exemplo na prática, né? Então, dessa parte social, ambiental, né? Que promove ali esse reaproveitamento de materiais. E econômica, né? Que sim, os cooperados têm um retorno sustentável, né? Que se sustente, que eles conseguem sustentar bem, né? E assim, com tudo que vocês já falaram, então eu gostaria que vocês falassem um pouco mais dessas ações que vocês promovem, que são tão lindas com os cooperados. Vocês fazem ações muito bacanas na parte social, né? Inclusive no final do ano, nas datas comemorativas, né? Então, inclusive fora da cooperativa, né? Fazendo esse trabalho
social também, às vezes em comunidades carentes, né? Então, se vocês quiserem trazer um pouco mais sobre isso, é bacana também. Sim, Mari. Então, sim, a gente preza muito esse lado humano dentro da cooperativa, né? Então, hoje, a gente traz muito benefício para os nossos cooperados, né? Para que realmente eles se sintam acolhidos, se sintam valorizados. Então, hoje, a cooperativa, através do resíduo em si, a gente já consegue trazer uma ótima renda para os nossos cooperados, que variam ali de 3 a 4 salários, estamos falando ali, né? Pelo menos. E a gente trabalha ali com uma divisão de lucros igualitária. Então, a gente trabalha muito essa questão da humanidade e da igualdade. Então, nós, como diretoria, a gente ganha a mesma coisa que o pessoal que está lá na triagem, na limpeza, porque, né, somos iguais e estamos em busca de um objetivo juntos e igualmente. E outro ponto, assim, hoje a gente aderiu para a cooperativa plano odontológico, plano de saúde, Unimed. Nossos cooperados, eles têm o descanso remunerado anual, que, né, seriam como as férias no CLT. Todos, né, também a gente faz ali a declaração do INSS, todos contribuem o INSS, que é uma segurança para todos os cooperados. A cooperativa, ela incentiva muito a qualificação, né? Porque a gente quer quebrar esse ciclo de preconceito da nossa área. Não, então, porque reciclagem só trabalha, que nem a gente ouve muito falar, porque ali só trabalha analfabetos ou ex-presidiários. A Mari, é triste como a gente ouve isso, sabe? Então, a gente incentiva muito a qualificação. Hoje, a cooperativa, ela paga 70% de qualquer qualificação que o cooperado queira fazer que traga um retorno para a cooperativa, né? Então, seja um técnico, seja uma graduação, uma pós-graduação. E é bacana que quando eu ingressei na cooperativa no ano de 2009, nós tínhamos sim analfabeto, mas hoje a gente não tem mais. Olha só. Então, isso é bacana, é muita gente cursando, muitas pessoas buscando se qualificar, sabe? Sim. E é uma coisa que a gente sempre menciona, né? Que não é só para ali em si, né? Para a cooperativa Médio Vale agora. É algo que a pessoa vai levar para a vida dela, né? E é um prazer saber que foi através da cooperativa, né? Que ela conseguiu resgatar isso, né? E tudo mais, e agregar isso para ela. Então, hoje também os nossos cooperados, eles têm férias, por exemplo, tem um dia de folga ali no mês do aniversário. A gente tem o dia do aniversariante, onde a gente comemora todos os aniversariantes do mês, dos 3 turnos. Então, é muito satisfatório, porque a gente vê os nossos cooperados vindo de outras empresas e permanecendo ali com a gente, sabe? Porque todo esse acolhimento, todos esses benefícios, então também acaba trazendo eles ali. Hoje a gente não tem um rodízio de mão de obra, assim, digamos assim, sabe? Hoje a gente tem cooperados que já estão há anos, há muitos meses, e que em conversação diária, assim, são pessoas que não pretendem sair, elas querem evoluir junto com a cooperativa. Então isso é muito satisfatório, né? E todo o trabalho ambiental também que a cooperativa ela tem, né, esse prazer de fazer também o trabalho com as escolas, empresas, hospitais, de educação, conscientização, né? E esse é um trabalho constante, né, Mari? A gente não pode parar de jeito nenhum. Então, é de início a final do ano, começo do ano, termina o ano, e assim a gente vai, sempre constantemente, né? Relembrando, incentivando, ensinando. Isso, ótimo, né? Isso é brilho nos olhos, né? Isso é um sonho de consumo de muita gente, né? No caso de muito poder público, né? Tipo, como assim, né? E hoje os cooperados, eles se sentem muito honrados, eu acho, né? De estar representando, de estar junto de um movimento desses, né? Então, essa questão, né, desse olhar humano, de empatia, né, isso também é muito... a gente, vamos dizer a verdade, né? Nós, mulheres, somos mais sensíveis a algumas coisas, né? Sim. Então, assim,
cada um tem o seu, a sua contribuição do bem, né? Mas a gente tem esse olhar diferenciado, né? Enquanto também, né? De olhar no diferente. detalhe, no carinho, né, Isso, Mari? Isso é verdade. de acolher, né? De Eu acho que acolher, de acolhimento, sim, com certeza. Inclusive até... como a mãe terra, né? A terra é a mãe, né? Então assim, Sim. acolhe, né? E assim, eu acho que já tem, por natureza, somos assim, né? Por natureza somos diferentes já. Parabéns, né? Ai, muito obrigada. Parabéns, é uma alegria, né? Né, Yasmin, É poder isso, fazer Mari. parte desse projeto, né? E contribuir, né? Nossa, isso também deve ser uma satisfação, né? Claro. Poder contribuir, né? Com um projeto tão rico, né? E convidar as pessoas também a conhecerem, né? Também a acompanharem as redes sociais, né? Yasmin, se quiseres falar um pouco ali sobre as redes, sobre a divulgação ali da cooperativa, né? Para o pessoal sim. ver, né, Rosane? Porque eu acompanho e vejo, assim, muita coisa acontecendo, né? Muita coisa boa. Sim, Mari. Hoje a cooperativa ela preza bastante por essa questão de visibilidade, né? De chegar a informação até as pessoas, para as pessoas verem o trabalho que a gente está fazendo e com excelência, né? Hoje podemos dizer que a gente faz esse trabalho com excelência, porque muitas das vezes as cooperativas, digamos, carregam esse nome de cooperativa, porém só como título. Não seguem à risca, né? Não se portam como uma cooperativa. Quando você vai olhar de perto o trabalho, é totalmente diferente. Hoje a cooperativa ela recebe bastante visitas, que as pessoas desacreditam de que realmente somos uma cooperativa e participamos ali desse rateio, né, de lucratividade. Poucas cooperativas no Brasil seguem esse modelo, então as pessoas vêm ver de perto como é que funciona, vêm ver de perto se é verdade realmente, que muitas das pessoas desacreditam que realmente acontece dessa forma. Não, eu precisava vir aqui, ver de perto, saber como é que funciona todo esse processo, que todo mundo fala. E como eu falei no início ali, né, hoje podemos dizer que a cooperativa ela faz esse trabalho com excelência, a gente segue esse modelo de realmente ser uma cooperativa, olhar por esse lado humano que é super importante, a gente ter essa visão de ser humano e olhar por esse lado também de ser mais sensível como ser mulher, né? Inclusive hoje a gente estava fazendo levantamento e mais da metade dos nossos cooperados são mulheres. É sério? Né? Isso. Olha isso. Então é super importante também para a gente saber lidar com qualquer situação ali. Olhar para esse lado mais sensível, digamos assim, né? Isso né, é Mari? importante, né? Sim, é de grande valor isso, né? Nessa mediação também, né? Muitas vezes também de conflitos, né? Eu acho que também, né? Existe esse outro olhar, né? E de valor nas pequenas atitudes, né? Também. Tava vendo hoje, né? A confecção dos chaveirinhos ali, né? Que coisa mais linda, né? Feito de reaproveitamento de materiais também. Então, são várias pequenas atitudes que tornam isso cada vez mais um case de sucesso, né? Para quem e que seja dessa forma, né? Então, assim, o que vocês diriam, o que vocês deixariam também de palavra de incentivo, né? Para quem está começando ou para quem gostaria de estar também, né, trabalhando nesse formato em outros municípios, né? Então, assim, essa palavra de incentivo também, Rosane, né? O que eu gostaria que vocês também deixassem essa mensagem, né? Assim, tanto para os cooperados, quanto também para as pessoas, às vezes, que sim, né? Que estão ali nesse caminho de querer fazer algo, mas muitas vezes estão estagnadas, né? Então, olha só da onde é que surgiu a cooperativa, né? De fato, um catador, Sim. né? E hoje é esse exemplo todo que a gente realmente compartilha com muita alegria, porque é um exemplo de socioambiental muito forte, né? Na prática. E tanto que vocês são os patrocinadores master aqui
do programa também, né? Por quê? Porque vocês vivenciam isso, vocês sabem, sim. vocês acreditam, vocês não pediram, tá, Mari, mas quantos seguidores você já tem? Não, Mari, a gente sabe que isso aqui vai fazer a diferença, né? Porque vocês já, naturalmente, já apostam, né, nisso, todos os dias, né? Então, sem antes ver os números, mas sabendo que isso é um processo que precisa acontecer, porque lá na frente a gente vai ter o resultado disso. A gente vai ter números, sim, né? A gente vai ter resultados positivos, porque a gente está apostando num processo de conscientização. Então, é sobre isso. Então, hoje a gente está muito nesse automático, né? As pessoas querem ver os números primeiro, mas não querem plantar a árvore, né? Ou, entende? Tem o ciclo ali de crescimento e de frutificação e tal, todo o ecossistema ali contribuindo para que isso aconteça, polinização aconteça, né? Então, eu acho que é um exemplo legal, né? Então, novamente, a gente entra nesse ciclo de observação da natureza, né? E também de termos paciência para isso, porque nós estamos sem paciência, né? Então, tudo isso é um ciclo também de paciência, né? Então, deixar essa mensagem para quem está acompanhando a gente, para quem vai acompanhar depois, né? Então, um dos pontos, né, pessoal, aqui eu estava esquecendo, que a gente está também hoje lançando esse programa, que a gente está comemorando hoje o Dia Mundial da Reciclagem, dia 17 de maio. Então, nesse sentido, também o programa, ele estreia, né, nessa conotação também, né, de valoração, né, desse processo, e que isso sim seja algo que se espalhe, né, por todo o estado, por todo o Brasil, e que a gente possa cada vez mais ter mais desses bons exemplos. Rosane, por favor, traga as suas, Yasmin, sua mensagem aí também. Sim. Então, Maria, eu acho que é sobre acreditar e ter resiliência, né? Assim, na área, é sobre o que a gente quer deixar para o futuro. Eu acho que esse é o impacto do nosso trabalho, né? E no desenvolver, né, sempre, na execução do nosso trabalho, sempre ali a gente vai encontrar alguma diversidade, né? Mas eu acho que é como a gente trata essas diversidades e não permita que isso, né, abale, né, no resultado final que a gente quer chegar. Eu acho que é sobre isso. Exatamente isso. Perfeito. Uhum. É como que a gente vai lidar com as adversidades, né, Isso Rosane? mesmo. Eu acredito que constância e paciência, eu acho que seriam as duas palavras, assim, que... Ótimo, muito bem. que faria todo sentido pra gente que busca resultados. Sei que muitas das vezes não temos essa paciência e muito menos essa constância, mas eu acredito que devemos trabalhar em cima disso, né? E é isso. Perfeito, né? E aí eu acho que a gente chega aos poucos, né? No final, então, do programa, né? Agradecendo de coração, novamente, né? Por acreditar também, pela cooperativa acreditar nesse projeto também, né? E agradecer por vocês estarem aqui também nesse momento, compartilhando essas informações. E são essas palavras mesmo colocadas em prática, né? Essa resiliência, né? Esse acreditar, nessa paciência. E aí eu lembrei agora de uma frase que o Papa Francisco, querido, né? Que agora já foi para um outro plano aí, mas que deixa um legado forte, independente de religião. Mas a gente viu que houve uma comoção mundial, né? Com tudo que ele fez para esse planeta, né? E deixou de legado. E numa das mensagens dele, ele disse assim: Deus perdoa sempre, as pessoas às vezes, mas a natureza não perdoa. Então assim, isso é forte, né? Então a gente, tudo que acaba, essa questão dos resíduos principalmente, o quanto que a gente está maltratando o planeta com a destinação inadequada,
isso é muito forte para a vida planetária. Para os animais, nos oceanos, para toda a cadeia, inclusive nós já existem pesquisas científicas que já estão revelando que a gente já tem nanopartículas no nosso organismo, nas nossas veias. Então, assim, até que ponto que a gente vai aguentar isso? Entende? Então, assim, isso é muito mais do que números, né? Porque todos nós queremos uma vida saudável. Ninguém quer ficar doente, né? Porra, ninguém quer ficar doente, gente. Então, assim, esse respeito com a vida como um todo, né? E aí, novamente, a gente volta aqui no que a cooperativa representa para a nossa região, para a sociedade, para a natureza, para o comércio, para a indústria. Então, é sobre isso. Somente agradecer. Gratidão. Até a próxima, gente. Até.